Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não tem hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho que tenta trazer bastante conteúdo de redação aqui para você arrasar no dia da sua prova. E hoje eu quero que vocês recebam esse vídeo do Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro, já pensou usar luva de pedreiro na redação e ainda tirar o seu mais 900, quiçá o milão? Tira milão com luva de pedreiro? Se ele tem milhões de seguidores, por que que você não pode tirar 1.000 na redação do Enem citando ele? Vamos ver como que eu citaria em três temas diferentes? Vamos lá, sem mais delongas. O primeiro tema que eu propus aqui é a variação linguística no Brasil. Então, para quem está chegando agora, tem as cores aí identificando o que é cada elemento. Isso daqui é uma introdução. E na introdução você vai colocar necessariamente três elementos: o repertório sociocultural, a contextualização e a sua tese. Tá cada um aí bonitinho de cada cor para você poder entender melhor. Então, como que eu começo a minha redação, o jeito que eu gosto de trabalhar, é o jeito que as redações nota máxima já obtiveram êxito dessa forma, começando a sua redação com um ótimo repertório sociocultural. Então eu vi lá, variação linguística no Brasil. Aí eu pensei num cara que é inforável, pensei num cara que tem o seu linguajar próprio e falei, vou citar o Luva de Pedreiro. Então vamos lá. O jovem Irã Ferreira, o vulgo Luva de Pedreiro, ganhou notoriedade nas redes sociais entre tantos fatores, porque não é só uma coisa, né, gente? O cara é um fenômeno pelo linguajar próprio utilizado em seus vídeos e entrevistas. Então, essa coisa dele falar, eu sou inforável, não chuto para fora, é uma variação linguística, ele está adaptando a língua. Então, eu vou contextualizar aqui. Dentro desse contexto, percebe-se haver constantes nuances da língua portuguesa, as quais não podem ser oprimidas nem ignoradas por conservadorismo ou preconceitos inaceitáveis. Então, eu peguei lá o que o Irã, a característica do Irã em relação ao seu linguajar. E aí eu coloquei aqui na minha contextualização, falando da variação linguística aqui no nosso dia a dia. Aí eu vou ter que criar uma tese, que está lá em cinza. Desse modo, a objeção a essa metamorfose do idioma advém do elitismo acadêmico em busca da necessidade de indivíduos se sentirem superiores. Então, esse é meu argumento um. Há na academia um elitismo, uma busca de um linguajar diferenciado que os coloque como superiores. Isso daí todo mundo sabe. O Pondé, Luiz Felipe Pondé, que é o filósofo aí brasileiro, ele fala bastante disso, né? De como a academia ela quer estar sempre acima, né? Então o linguajar é diferente, a visão deles é sempre diferente para tentar que aconteça o quê? Que eles sejam colocados num patamar muito mais elevado do que o povão. Então, o povão nós fala problema, nós fala nós fumo, nós vortemo, e aí eles nos veem como o quê? Como idiotas, como jecas, como caipiras, como acéfalos que não sabem nem falar direito o próprio idioma. Mas o que que é a língua? A língua ela é constituída do quê? De transmissões de mensagens. Então, se você se faz entender, qual que é o problema de você sair daquela norma culta? Que quando o Luva de Pedreiro fala que ele é inforável, você sabe que ele está falando que ele não chuta para fora. A mensagem está sendo passada. Então, por que que ele tem que falar? Eu, Irã Ferreira, não pode nem usar Luva de Pedreiro, né? Eu, Irã Ferreira, tenho muita assertividade, uma assertividade que beira a perfeição nas minhas finalizações ao gol. E ele chega e fala, eu sou inforável, ele não transmitiu a mensagem da mesma forma? Então, eu acredito que tenha muito elitismo acadêmico para se colocar acima de nós. Não, eu tenho domínio, eu sei cada função de cada palavra, as classes de palavra, eu sei onde usar todas as vírgulas, eu sei isso, eu sei aquilo. Então vocês são um bando de ignorantes. Eu que sou intelectual aqui, que conheço tudo da língua portuguesa. Conheço o passado, o presente, até o futuro da língua portuguesa, de tão bom que nós somos aqui na academia. Eu vejo dessa forma, então esse seria o primeiro argumento que eu desenvolveria
no meu D1. E no meu D2 eu colocaria o quê? E acarreta desrespeito aos que não atendem à norma culta do português. Então, no segundo argumento, eu iria com uma consequência. Para quem está também meio perdidão, o que que é uma tese de uma redação do gênero dissertativo argumentativo, que é cobrado no Enem e outros vestibulares? Uma tese seria uma causa e uma consequência, ou duas causas, ou duas consequências daquela problemática, daquele tema que está sendo abordado. Então, eu vejo lá, variação linguística no Brasil. Aí eu coloquei que tem uma objeção, essa metamorfose, é um tema bastante amplo, que aí os textos motivadores vão te nortear um pouquinho mais. Aqui, como eu deixo bem amplo, eu coloquei a objeção a essa metamorfose do idioma, que acontece desde a época do vós me ser, e aí vossa mercê, e aí você agora é ser, e agora é o VC na língua internética, e tá falando de você. De qualquer forma, a mensagem está sendo passada. Então, eu abordei essa parte da objeção, essa metamorfose do idioma, como algumas pessoas que se negam a admitir que a língua ela é um organismo vivo, ela está em constante mudança. Aí eu coloquei uma causa, esse elitismo acadêmico seria uma causa para essa objeção, e aí agora eu coloco uma consequência, desrespeito àqueles que não atendem. Quando você vê um caso, por exemplo, de um médico que foi atender um senhor, e aí ele falou pneumonia, raio-x, ele não soube pronunciar direito o nome da doença, ali, o nome do exame, e aí o médico fez chacota dele porque ele não sabia. Mas se você falar pneumonia ou pilomonia, no contexto a mensagem vai ser passada. Se você falar problema ou problema, umbigo ou imbigo, mendigo ou mindingo, a mensagem vai ser passada. É lógico que num vestibular, que é uma prova oficial do governo, você vai escrever da forma adequada. Mas o Luva de Pedreiro, ele não escreve redação. Ele não está lá na academia. Ele é um jovem da internet, que é um outro meio, um meio muito mais eclético, muito mais flexível. Então não tem por que você cobrar, por exemplo, dele, ô, Luva, você precisa falar o português correto. Você precisa. Você não é inadmissível que você fale inforável. Você não pode falar dessa forma. Tem que falar assertivo nas finalizações, perfeito nos chutes a gol. Percebe? Não dá para você excluir essas pessoas e você ficar com esse preconceito, com esse conservadorismo de não, a língua tem que ser falada de tal forma. Em vários lugares do mundo é dessa forma. Lá nos Estados Unidos tem a variação para quem mora mais no interior, lá naquela região do Texas, tem o pessoal mais do gueto, das periferias negras, aí tem os hispânicos, os italianos, os irlandeses, todos têm ali o seu sotaque também, tem as suas palavras, as suas expressões. Logo, isso é visto no mundo todo. E você ficar com a mente fechada em relação a isso, você só vai alimentar esse desrespeito. Quando você vê uma pessoa falando errado, você fica julgando, você fica se desfazendo, porque aquela pessoa mais humilde, que não teve acesso à educação, igual as pessoas aí da elite, elas não sabem pronunciar corretamente muitas palavras, às vezes não fazem uso do plural e etc. Mas a mensagem está sendo passada, as pessoas estão se comunicando, as histórias estão sendo contadas, então não tem por que ser tão chato sobre isso. Então, dessa forma, eu faria uma introduçãozinha bacana, usando luva de pedreiro, no tema variação linguística no Brasil. O segundo tema que eu trouxe é ascensão social por meio do entretenimento. Mais uma vez, as mesmas cores, o que identifica uma introdução aqui do Igor Selim em Redações. E aí eu começo lá. O fenômeno contemporâneo do meio digital, Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, ficou famoso por seus vídeos nas redes sociais, os quais cativaram milhões de brasileiros e permitiram radical mudança em sua jornada. No dia que eu gravo esse vídeo, fiquei sabendo da notícia que ele agora se mudou para uma mansão. Então, olha que mudança radical para quem morava num bairro bastante humilde, lá na roça lá da Bahia, uma condição bastante paupérrima da família e tudo mais. E olha onde esse garoto está chegando
através do entretenimento, e é aí onde eu vou colocar. Analogamente ao sucesso do jovem, destaca-se a essencialidade do entretenimento na vida dos cidadãos, tanto por seu divertimento quanto por ser um mecanismo de ascensão social. Então, o entretenimento é importante porque a nossa vida precisa de alegria, de felicidade. A gente não pode ficar todo o tempo pensando lá no político corrupto, ficar pensando no nosso trabalho, ficar pensando nas matérias da faculdade, do Enem. Nós também precisamos desse alívio, porque senão a gente endoida, se a gente só ficar pensando nos problemas, se a gente só ficar pensando nas coisas negativas que fazem parte do mundo que nos cerca, aí a gente vai pirar o cabeção. Então é importante que a gente tenha entretenimento. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de série, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de dança, vários tipos de entretenimento que nos dão alegria, nos tira um pouco desse mundo perverso e caótico que a gente vive. E logo, quem trabalha no entretenimento vai ter uma ascensão social, como é o caso do nosso Luva. Então, você vê como casou direitinho aqui a situação dele com o tema. E aí eu venho com uma tese. Logo, essa possibilidade se mostra democrática e acessível, que eu falei. Essa possibilidade de trabalhar na internet, ela é mais democrática e mais acessível porque é, qualquer pessoa com celular, como foi o caso do Luva, ele se gravou lá num campinho humilde, uma luva de pedreiro de 2,50 na reportagem que passou recentemente, e ele criou um personagem, ele criou um público com o carisma dele. Então foi uma forma democrática e acessível, porque ele não precisou fazer uma prova, pegar um diploma, né, passar na prova da OAB, ficar 5 anos numa faculdade para pegar o celular dele e se gravar. O que aconteceu dali para frente foi tudo ele. Então é mais acessível do que. Não tem como eu simplesmente falar, ah, não, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar em tal emissora, eu vou, eu vou transmitir tal programa de rádio, eu vou escrever para tal jornal. Você precisa ser contratado, você precisa convencer as pessoas que você pode apresentar um programa de televisão, que você pode transmitir um programa no rádio, que você pode escrever num jornal. E na internet é muito fácil. Você pega o celular, grava e aí, dali para frente, vai depender do quê? Aí vem a minha tese, do carisma natural dos indivíduos e da representatividade destes para quem se assemelha aos bem-sucedidos. Então, argumento um, carisma natural dos indivíduos. Mais uma vez, casa muito bem com luva de pedreiro. É um carisma natural, é um negócio assim que você não consegue explicar. Não pode trazer os acadêmicos lá do tema anterior, lá do elitismo linguístico, você não consegue explicar. É o carisma. A gente olha para aquele rapaz e a gente fica encantado de uma hora para outra. É um magnetismo incrível. Você assiste aos vídeos e você vai assistindo um, dois, três, 10, 20, 50, e você assiste uma entrevista, você assiste duas, e você quer estar consumindo os conteúdos daquele rapaz porque ele nasceu carismático. É dele. Tem gente que vai tentar ser carismática a vida toda e não vai conseguir. E tem gente que, sem se esforçar muito, tá aí com milhões e milhões de seguidores, fechando contratos e se destacando muito simplesmente por ser ele. Se você for parar para pensar, ele não é um cantor, não é um ator, não é um atleta, na forma mais convencional que a gente conhece. Mas ao mesmo tempo ele acaba sendo tudo. Ele atua nos vídeos dele, ele joga bola nos vídeos dele, ele é um apresentador, ele é tudo ali, porque ele nasceu com esse talento, com esse dom. Então ele tem esse carisma natural, que é um dos temas, um dos argumentos que eu coloquei para esse tema, que eu desenvolveria no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E o segundo, a questão da representatividade, é que quando você é da periferia, quando você tem uma condição humilde e você assiste Luva de Pedreiro gravando os vídeos dele num campo de terra, com uma luva de pedreiro na mão no calor da Bahia para imitar os jogadores europeus, então você se vê muito representado. Quando eu era garoto, a gente jogava com chinelo na mão para imitar a luva do goleiro. E aí você fala, toca para mim que eu sou o Ronaldo. Eu sou da época ali do Penta, né? Não, eu sou o Ronaldo, eu sou o Rivaldo, sou o Ronaldinho Gaúcho. A gente está sempre querendo achar algum espelho, né? Ou achar alguém para seguir. E aí você olha para ele, você se sente representado.
Você vê uma pessoa humilde como você, com um celular igual o seu, com um campinho de terra igual tem perto da sua casa, uma bola de futebol e ele gravando os vídeos dele. Então, você se vê ali e aí gera essa semelhança, gera esse carisma natural dele, gera um pertencimento. Você se sente ali, fala, pô, eu faço parte da tropa, agora eu sou da tropa do Luva de Pedreiro. E aí, isso daí também seria esse argumento que eu usaria para desenvolver no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto, que é também conhecido como D2, mas não é o Marcelo. E aí eu teria mais uma introduçãozinha bonitinha, com todos os elementos necessários para uma boa nota. E o último tema seria novas modalidades de trabalho no século XXI. Mais uma vez, vocês se identificam pelas cores que se trata de uma introdução. Então vamos lá. O baiano Irã Ferreira mudou de vida ao criar o personagem Luva de Pedreiro nas redes sociais e rentabilizar seu dom natural de alegrar as pessoas. De maneira análoga ao sucesso do jovem, percebe-se que o meio cibernético trouxe novas modalidades de trabalho na contemporaneidade. Então, citei o Luva, repertório sociocultural, azulzinho contextualizei para o nosso tema que são as novas modalidades de trabalho, e aí eu vou vir com a minha tese. Assim, esse cenário provém da facilidade de execução de tarefas online, especialmente para os jovens, e da maior rentabilidade dessas funções em comparação aos trabalhos manuais e presenciais. Então vamos por partes. Facilidade de execução de tarefas online, especialmente para os jovens. Estou falando lá de novas modalidades de trabalho. Aí você cria um mundo virtual, em que você precisa dominar algumas ferramentas. Saber mexer no celular, saber mexer nos aplicativos, gravar vídeos, editar vídeos, que são tarefas que os jovens de hoje em dia já nascem sabendo, né? É incrível, parece que lá no, na barriguinha da mãe já tem lá um curso avançado, os 9 meses que ficam lá, né? Fica o dia todo sem fazer nada, vai fazendo esse curso avançado e quando sai, já sabe mexer no celular como ninguém. Logo, você tem um mundo novo em que você consegue trabalhar fazendo coisas divertidas, fazendo coisas diferentes. Então, profissões que surgiram com a internet. O trader, o coach de apostas esportivas, os apostadores esportivos. Aí tem o TikToker, tem o YouTuber, tem o influencer de Instagram. Tem um pessoal que cria conteúdo para páginas do Facebook. Então percebe como esse mundo virtual ele criou novas modalidades de trabalho, porque você consegue trabalhar de várias formas diferentes, com ferramentas acessíveis e bastante execuíveis para as mãos jovens. Então, esse seria meu primeiro argumento. Facilidade de execução dessas tarefas online permite com que pessoas trabalhem a partir da internet e ganhem o seu dinheiro. E aí vem o segundo argumento que vem ao encontro do que eu falei. Maior rentabilidade. O Luva de Pedreiro falou que ele ganhava dezenas de reais por semana com o trabalho dele na roça. E agora o cara é milionário, mora numa mansão. Então, além disso, além dessa facilidade, é mais rentável você vender a sua força de trabalho ali presencialmente, por exemplo, um pedreiro, para falar aí do Luva, um pedreiro mesmo que vai lá, senta um piso, levanta uma parede, o trabalho dele vai ter um valor menor, um preço menor, né? Porque o patrão não vai pagar 1 milhão para o cara levantar uma parede. Agora, quando você trabalha com a internet, enquanto mais pessoas você conseguir chegar, mais você lucra. Porque vive muito desse marketing, dessa acessibilidade das pessoas, as marcas vão se interessar, porque, pô, o cara tem 16, 17 milhões de seguidores nas plataformas, olha quantas pessoas eu vou atingir com, com esse patrocínio, por exemplo, com essa parceria. E aí você vai lá e se associa a essa marca. Então, essa marca vai dar uma boa grana para ele. Aí vai ter uma outra emissora interessada, vai ter uma outra marca, sabe? Você vai ter uma procura muito maior. Então, quanto mais pessoas você atinge, mais você
consegue ganhar e é uma rentabilidade muito grande porque você está vendendo ali praticamente a sua imagem, o seu history, sua publicação, um espacinho ali no feed, que é muito mais fácil do que levantar uma parede igual um pedreiro faz, assentar um piso, e é muito mais rápido, né? Esse mundo virtual ele é muito célere. Ele está voando todo o tempo. Você em 24 horas no mundo virtual, você dobra o tempo. Por exemplo, aqui mesmo no YouTube, você consegue adiantar a velocidade do vídeo 2 vezes. Então, no intervalo de 24 horas, você consegue consumir 48 horas de conteúdo. Logo, você consegue vender 2 dias em um. Se você vender 24 horas de anúncio assistido 2 vezes de velocidade, você vendeu 2 dias em um só. Olha que loucura. Olha como o dinheiro vem para cá, né? Por exemplo, se você tiver uma loja na rua de roupa, você vai atingir o público do seu bairro, daquela cidade. Se você tem uma loja virtual, qualquer pessoa do Brasil pode comprar. Então, é, o número de pessoas que você atinge é muito maior, logo a rentabilidade também é muito maior. Então, sem muitos segredos, sem enfeitar muito, repertório sociocultural, contextualização, a tese, novas modalidades de trabalho no século XXI. Eu teria a minha introduçãozinha bonitinha. Para quem está chegando agora ou se esqueceu, no dia 3 de agosto vai começar o nosso projeto 100 em 100. O que é o projeto 100 em 100, Igor? São 100 redações em 100 dias, 100 temas diferentes, redações inéditas, autorais, todas feitas por mim. Se estiverem ruins, vocês podem cobrar de mim mesmo. Vai iniciar no dia 3 de agosto, vai finalizar no dia 12 de novembro. Por que no dia 12 de novembro? Porque no dia 13 já é o nosso Enem 2022. Aí é que vai ser o dia D na hora H mesmo. Então, nesses 100 dias prévios, eu vou tentar aqui trazer as melhores redações, 100 temas diferentes. Vamos tentar acertar o tema, vamos tentar trazer muito repertório, muito argumento para vocês colocarem no dia da prova. Vai que cai o mesmo tema, ou pelo menos um similar. Você já vai ter bastante arma aí no seu arsenal para enfrentar esses corretores e tirar o seu mais 900. Então, coloca na agenda, se inscreve no canal para não perder nenhuma redação. São 100 redações, gente. 100 dias sem intervalo. E como eu sempre gosto de dizer, a interação de vocês é muito importante. Então, se você não gostou, achou uma bela de uma porcaria, você tem todo o direito de se manifestar de maneira respeitosa. Vai lá, faça uma crítica construtiva nos comentários, desce o dedo no dislike. Do contrário, se você gostou, aí você seja legalzinho comigo, dá um joinha, comenta aí que gostou, se inscreve no canal, manda pro amiguinho, salva para assistir mais tarde. Tem links muito importantes na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá que pode te interessar, pode te ajudar, para além desse conteúdo aqui, gratuito. E para finalizar, eu gosto de lembrar que a Cecília Meirelles uma vez disse que há 1000 maneiras de se colaborar na obra da educação. Há terreno para todas as vocações. Eu acho que tem uma pequena vocação para ocupar uma pequena parte desse terreno imenso do YouTube. Então, estou tentando colaborar nessa obra da educação aqui através dos meus conteúdos de redação. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te desejo ótimos estudos, um grande abraço e espero que você esteja aqui para o próximo vídeo.